Ora, bom dia, irmãos. Um dia bonito sol. Irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor, e vamos ter uma oração para podermos iniciar o culto. Bondoso Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, uma vez mais, que nos permites esta graça maravilhosa de podermos estar aqui todos juntos, Senhor. Fica com aqueles que não podem estar connosco fisicamente, mas que estão em espírito. Fica com aqueles também que estão agora de férias, outros que estão doentes. O pastor, fica com ele, protege-o, a ele e a sua família, Senhor. Traz-los de volta com energia para que possamos continuar a espalhar a palavra do Senhor. Fica agora connosco neste culto, em tudo o que se vai passar nesta igreja e nesta sessão, Senhor, e protege-nos e ajuda-nos a aceitar sempre a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado, Tua espécie e agradeço. Amém. Agora vamos pedir ao produtor. No coração, na palavra que vai ser transmitida e supostamente nas nossas músicas, se elas forem verdadeiramente louvor a Deus, elas apontam para Jesus, não é? Amém. Na nossa mente. Na nossa mente, exatamente. We're gonna sing now Trust in God. O quarto homem
pé para continuar a louvar ao Senhor. Só aguardar que o Mário ligue as televisões, porque agora já não preciso de papel aqui. Até sou melhor agora. Será a Natália a vir ler a palavra e depois o irmão traz a mensagem. Já. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom é estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. E vamos agora ler a palavra de João, que se chama Segurança dos Cristãos. João 6, 37 a 40. Okay. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem de mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não faz para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 6 de João, se já não estão lá, depois da Natália ter lido estes versículos. E hoje vamos estudar capítulo 6 de João, versículo 37 ao versículo 40. E eu pus o título nessa mensagem, a garantia do crente, ou seja, a segurança que o crente tem, né? Há muita gente que ensina que nós podemos perder a salvação em algum momento das nossas vidas.
E isso não é certo, é errado, ok? Eles têm as suas maneiras de ensinarem isso, mas isso não é o que a palavra fala. Nós, depois de sermos salvos, genuinamente salvos, nunca vamos perder a nossa salvação. E isso é uma garantia que é-nos dada por Jesus Cristo e está nas Escrituras. Hoje o meu propósito aqui, e com certeza o propósito de Deus, é que a gente aprenda e que a gente tenha a certeza que a nossa salvação está garantida. Está garantida em Cristo, né? E vamos ver aqui nos versículos, né? Eu tenho aqui 5 pontos que cada versículo, eu sei que isto aqui é rápido, que nós lemos e não dá tempo para analisar os versículos, mas nas nossas casas, se a gente quiser, a gente pode abrir a Bíblia, neste mesmo capítulo 6, ler estes versículos, e nós vamos ver aqui, cada versículo tem uma coisa para nos dizer, um ponto desta segurança que nós temos. A primeira garantia e segurança que o crente tem está aqui no primeiro versículo, que é o 37, que diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós temos aqui duas coisas que nós temos que ver. A primeira coisa é o que a gente chama a doutrina da predestinação. Predestinação, right? Que é uma doutrina que é um pouco polémica, porque as pessoas, mas porque é que Deus escolhe um, não escolhe o outro? Há sempre essas... Temos que nos convencer que Deus é soberano. Deus é que manda. Deus é que escolhe quem Ele quer. A outra coisa é que nós não escolhemos Deus, mas Deus é que nos escolhe. Right? Ok? Portanto, isso é uma doutrina que dá um pouco de... Mas eu não estou aqui hoje, esta manhã, para falar de predestinação. Mas é o que está aqui logo no primeiro versículo, né? Aqueles, diz assim, todo o que o Pai me dá, o Pai dá a Jesus Cristo, né? Portanto, é o Pai que dá, right? Ninguém se escolhe a si próprio. O Pai é que nos escolheu. E Ele escolheu-nos já na eternidade. Lá, sem ninguém existir ainda, right? Okay? A gente tem que compreender isso. Nós temos que compreender que nós vivemos já num sistema que é num reino. A palavra reino está dizendo que há um rei, né? Esse rei para nós é Deus, Jesus Cristo, né? Ok? Portanto, Ele é que manda. As leis vêm todas dele, né? Hoje há uma pequena desavença ou uma pequena polémica com essa doutrina, porque as pessoas estão hoje completamente foram lavadas cerebralmente e eles pensam que é que mandam em si próprios. Eu é que mando, é as minhas leis, ninguém tem nada com a minha vida, right? E é difícil compreender esta doutrina da predestinação, porque nós não já vivemos numa monarquia. Porque se nós vivêssemos numa monarquia, a gente entendia muito bem, né? O rei é que manda e a gente cala a boca, né? Portanto, este reino de Deus é como se fosse uma monarquia. Ele é o rei, ele é que manda, right? Ele é o boss, né? Como assim a gente obedece às leis seculares que os nossos patrões impõem em cima de nós, nós temos que também aprender a viver debaixo das leis de Deus e daquilo que Ele diz e daquilo que Ele faz, que Ele fez e faz, né? Portanto, é um pouco assim desse jeito. A outra coisa que a segunda garantia e segurança do crente é a promessa de Jesus na sua palavra. E continuando ainda no versículo 37, olha o que diz. Diz assim, logo no top, ele diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim. E agora aqui na segunda parte do versículo, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ok? Portanto, aqui nós temos a palavra de Jesus Cristo. A palavra que Ele dá, a palavra dele é fiel.
Ele não mente, né? Quando ele diz, e todo aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. Portanto, isso é uma segurança incrível que cada um de nós temos, né? Porque ele prometeu a não lançar nenhum de nós fora. Right? Na terceira garantia e segurança do crente é o propósito de Jesus para fazer a vontade de Deus. Jesus veio ao mundo com um propósito de fazer só a vontade de Deus. E a gente tem que dar gratidão a isso, porque Ele veio fazer a vontade de Deus. E a gente já vai ver qual era a vontade de Deus. Né? A quarta garantia e segurança do crente é a vontade de Deus para aqueles que Ele dá a Cristo. E está no versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Right? Essa é a vontade do Pai. E Jesus Cristo veio fazer a vontade do Pai completamente, que Ele foi para a cruz, Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Todo aquele que crê em Cristo, a promessa que Cristo dá é que eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, queremos mais alguma segurança do que essa? Não é? E eu acho que aqueles que pregam diferente com o que está sendo falado aqui esta manhã, deviam de analisar esses versículos como nós estamos fazendo aqui hoje de manhã. Right? Ok? 38 diz assim, o 38 é o 40, a garantia e segurança é a vontade de Deus para o crente. E a gente vamos falar nisso. Vontade de Deus para o crente. Diz assim, versículo 40. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha o quê? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Right? Portanto, aqui não há margem para ser pregado outra doutrina a não ser esta. Right? A gente sabe que às vezes as pessoas não querem aceitar muito bem isso porque elas têm, o cérebro delas já está lavado com as coisas deste mundo, né? A força está em ti, tem uma força lá dentro que tu tens que trazer para fora e eles passam a vida a fazer yoga e a fazer isso e a fazer aquilo para ver se aquela energia de dentro sai para fora e eles nunca saem para fora e eles nunca chegam a perceber nada do que é que eles têm que fazer. A nossa energia é Deus. Deus, Cristo, é só, não há nada, ok? E eu não estou dizendo que yoga não é bom para a saúde, é bom se for feito só como exercício, é ok. O problema é que não é, que por trás da yoga tem coisas espirituais, aí é que está errado, ok? Portanto, a primeira garantia do crente é a predestinação, né, de Deus. O significado do versículo é bem claro, são aqueles a quem o Pai dá. O Pai é que dá a todos aqueles que estão sendo salvos, são aqueles que o Pai dá a Cristo. No entanto, devemos observar, e eu quero deixar isso bem claro, que o ênfase aqui hoje de manhã não é falar na predestinação. Hoje aqui, a mensagem aqui é na segurança que nós temos. A segurança do crente. Ok? Calha que logo no primeiro versículo fala a respeito da predestinação e tem que ser falado, mas não é o assunto que eu quero trazer aqui hoje, especificamente. Mas sim, falar na segurança que cada um de nós temos em Cristo quando somos salvos. Nós não perdemos, eu quero deixar mais uma vez, o verdadeiro crente não vai perder a sua salvação. Nunca. Ok? Portanto, o ênfase não é na predestinação, é na garantia e segurança do crente. Cristo quer que os crentes se animem. Vocês já imaginarem, se a gente ouvisse a doutrina falsa que nós podemos perder a nossa salvação, como seria a nossa vida? A gente todos os dias falha em alguma coisa. E então, quando a gente falha, a gente perde a nossa salvação. Imaginem só como é que a nossa mente se encontra e é o que acontece nessas denominações que falam, que ensinam isso. A gente vê as pessoas andam sempre aterrorizadas. Será que eu estou salvo? Será que eu perdi a minha salvação ontem? Porque eu fiz alguma coisa que não é certa?
Right? Isso era um pesadelo para as nossas mentes, né? Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente tenha a certeza que o que Ele fez na cruz foi uma vez só, que foi para sempre e ninguém nos pode arrebatar desse estado de salvação. Okay? Portanto, Jesus quer que nós que os crentes animem e tenham absoluta certeza da sua salvação. Foi o propósito de Deus quem trouxe os crentes e os fez vir a Cristo. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo faz a sua obra e através do Espírito Santo é que a gente se aproxima de Cristo. E ele diz lá, a um certo ponto, ele diz, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E assim, nós não temos nada a ver com a nossa salvação. Nada. Por isso, nós não temos a responsabilidade de guardar a salvação. Essa responsabilidade é de Deus. Nós temos a responsabilidade de seguir as ordens e de obedecer a Deus como Cristo fez para que a gente continue nessa salvação. Mas levar a gente aqui do ponto A ao ponto B, essa responsabilidade é de Deus. E graças a isso. Porque se não fosse, a gente era salvos hoje e amanhã perdíamos a nossa salvação. Se fosse debaixo do nosso próprio poder. Right? Eu quero apontar para algo que talvez vocês não tenham notado ainda, mas o Evangelho de João tem um fiozinho, né, que percorre o Evangelho todo dele, tem um fiozinho sempre a falar em predestinação. Quem faz um estudo bem lento e coisa, vai notar que tem sempre como se fosse uma linha melódica que fala sempre em predestinação. Porque não há outra maneira. Deus é que predestinou. Olha o que aconteceu com Esaú e com Jacó, né? Eles eram gêmeos, ainda no ventre da mãe, e Deus, Esaú foi o primeiro que nasceu, mas Deus escolheu quem? Jacó, o mais novo e o último a nascer, right? Que foi contrariamente contra tudo o que era numa família judia, né? O primeiro que nascia é que tinha todo o poder, é que tinha a dobra das bênçãos, e os outros tinham também a sua herança e as suas coisas, mas o primeiro era o filho mais importante. O que é que Deus fez ali? Fez um reverso e como é que foi? Ele escolheu Jacó. Deus escolhe quem Ele quer, não é verdade? Escolheu o coração. Exatamente, Ele escolhe quem Ele quer. Nós não temos a ver nada com isso. Nós só temos que levantar as mãos para o céu e dizer obrigada, Senhor, porque Tu me escolheste. Right? É só. E pregar esta palavra àqueles que estão lá fora, porque a gente não sabe quem é os escolhidos e quem não é os escolhidos. E a Bíblia ensina que é através da pregação da palavra que essas pessoas vão vir a Cristo. Portanto, a responsabilidade está na igreja. Nós temos que continuar a pregar, porque há pessoas que dizem, se Deus já sabe quem é salvo e quem não é salvo, porque é que eu tenho que fazer alguma coisa então? Tens que fazer porque a tua obrigação é essa, Jesus Cristo mandou, né? A grande comissão, vai e pregam o Evangelho em toda a parte do mundo, não é? Porquê? Porque é através da pregação que aqueles que já foram escolhidos são chamados. Right? Ok? Vocês estão a perceber mais ou menos? João, nós estamos falando em predestinação ainda. João 10, 26 a 29. Diz assim, mas vocês não creem, isto é Jesus falando, né? Mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Right? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Okay? Portanto, aqui há uma segurança, né?
que Jesus já conhecia as suas ovelhas, quem eles eram, e isso fala da escolha, isso fala da predestinação, né? Porque ele já sabia quem eram elas, né? E ele aqui diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que promessa, né? Ninguém jamais arrebatarão da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar nada. Incrível essa promessa, né? Romanos 8, 28 a 30. Paulo aqui escrevendo à igreja em Roma. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Aqueles que são chamados pela palavra de Deus. Primeiro ele predestinou e depois ele chama. Nós já éramos predestinados, cada um de vocês que estão aqui foram chamados através de uma pregação. Tem que haver uma pregação de qualquer pessoa falar em Deus para que a gente aceitasse. Eu fui várias, porque eu levei tempo, né? Foi várias, né? Tive pregações da minha família, tive pregações de muitas outras pessoas e finalmente, como era escolhido, fui chamado. Ok? Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem. Olha o que diz. Deus de antemão conheceu. Portanto, antes de chamar, ele já nos conhecia. Ele conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Portanto, ele conheceu primeiro a nós, antes de qualquer um de nós existir. Ele depois predestinou aqueles que ele quis, não? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, Jesus Cristo é o primogênito de nós todos. Ele é o primeiro, ele está no céu, sentado à mão direita do Pai, e nós vamos caminhar para lá, né? Aqueles que estão mortos vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser transformados, não é isso que a Bíblia ensina? Portanto, nós vamos estar lá com ele, mas ele foi o primeiro, ele é o primogênito, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, olha o que diz aqui, aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui tem todas as etapas da nossa salvação. Primeiro ele predestina, depois ele chama, justifica, santifica e glorifica. Nós estamos agora, em que área aí nós estamos? Estamos hoje na santificação. Cada um de nós hoje estamos sendo santificados, ok? Pela palavra de Deus, né? Estamos sendo cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo para que um dia, quando a gente deixar este mundo, a gente possa ser glorificado. Right? Não temos nada a ver com a nossa salvação. Deus já fez tudo, já está tudo feito. A nossa responsabilidade é de, ao serem chamados, a gente aceita e a gente vive dentro dos conformes das leis e obediência ao Pai. É só. 1 Pedro, capítulo 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo, isto aqui é Pedro escrevendo às igrejas dispersas pela Ásia, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança está na ressurreição. Right? Tal e qual como Cristo foi ressuscitado, nós vamos, todo aquele que crê em Cristo, vai ser ressuscitado, vai ter um corpo novo, receber um corpo novo, tal e qual como Jesus, e nós vamos habitar no céu com Deus, com o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Right? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Que são guardados, olha aqui, que são guardados pelo poder de Deus. É Ele que nos guarda.
na nossa salvação. Mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, na segunda volta de Jesus Cristo. Vamos continuando a falar no 37:1. A segunda garantia, então, do crente é a palavra de Jesus. Porquê? Porque ele disse: todos o que o Pai me der, nenhum deles eu lançarei fora. Okay? Portanto, aqui a segurança do crente está na palavra de Jesus Cristo. É uma promessa, é uma palavra fiel. Todas as coisas neste mundo passarão, mas a palavra de Deus ficará para sempre. Right? Portanto, é uma coisa que podemos confiar completamente. Não é? Segurança, garantia. Não é? Jesus disse claramente que qualquer homem ou mulher que vier até ele não será rejeitado. João 6:37, que a gente acabou de ler. Ok? Jesus aqui está proclamando a sua autoridade de aceitar e rejeitar. Jesus tem autoridade para isso, de aceitar e rejeitar. Ele vai dizer um dia, aqueles que nós falamos, nós pregamos, nós fizemos tudo por isso, e Jesus vai dizer: sai daqui para fora, né? Que eu não te conheço. Né? Portanto, há uma rejeição. No julgamento vai haver a rejeição. Né? Ele aceita a pessoa que vem até ele. Ele não rejeita. A pessoa que vem até ele, ele aceita toda a gente. Cor, tamanho, forma física, pobre, rico, toda a gente. Ele não rejeita. Todo aquele que vem a ele, mandado já do Pai, ele aceita e guarda. A pessoa que se afasta do mundo, quem é que ele aceita? São as pessoas que se afastam do mundo e dos desejos da carne e vêm até ele. A questão é simplesmente esta: Jesus dá a sua palavra àquele que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Portanto, temos aqui uma garantia, uma segurança vindo também da palavra de Jesus Cristo, que é Deus. Não é? A garantia e a segurança do crente são tão certas quanto a palavra de Jesus Cristo. Jesus é quem afirmou ser. Se Ele é quem afirmou ser o pão da vida, então toda a pessoa que vem a Ele buscando nutrição espiritual, né, pode ter a certeza de que vai recebê-la na casa do seu Pai. Jesus irá alimentá-lo, nutri-lo, satisfazê-lo e enchê-lo de tudo aquilo que é bom. Jesus não o rejeitará nunca. Jesus guardará a sua palavra com cada geração de pessoas. Não foi só naquele tempo que Ele prometeu, Ele continua prometendo hoje e promete em todas as pessoas que se entregarem a Ele, que aceitarem a Ele, a palavra é a mesma: eu não te lançarei fora de jeito nenhum. Portanto, há uma segurança para nós crentes e não devemos ouvir as falsas doutrinas, porque eles também sabem debater as coisas e muita gente é desviada da verdade e estão lá, né? Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um til, vocês sabem que é o til, né? Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus Cristo disse isso, né? A palavra dele vai ser cumprida completamente. Não vai deixar nada sem ser cumprido, ok? E quem é que está falando disso tudo? É Jesus. Deus. Lucas 21:33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ezequiel, no capítulo 12, Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 25. Porque eu, o Senhor, falarei a palavra e que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A minha palavra, que isto era quando ele ameaçava o seu povo, quando o povo era rebelde e saía dos caminhos dele, ele aqui está dizendo: a minha palavra vai ser cumprida ainda enquanto vocês forem vivos. Okay?
Terceiro, a terceira garantia do crente é o propósito de Jesus. Jesus, o propósito dele, o que foi o propósito de Jesus quando ele veio à Terra, foi fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade. Nada que ele fez foi fora da vontade de Deus. Nada que ele falou não foram palavras em vão, foram palavras postas na mente e na boca dele por Deus. Tudo foi em obediência ao Pai. Né? Temos aqui 2 pontos. Jesus declara a sua origem. Versículo 38. Porquê é que ele faz isso? Ele faz isso para que o povo saiba que ele não é só qualquer um homem que apareceu aqui na Terra. Ele veio do céu, né? E ele é Deus. Né? Diz aqui no 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é enviado do céu. Jesus não é um ser humano normal que nasceu como qualquer um de nós e está aqui e vai fazendo a sua vidinha. Jesus veio do céu com um propósito e o propósito dele foi o que foi? Fazer a vontade de Deus. Right? João 3,31 diz assim, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Né? Quem vem do céu certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e eu vou acrescentar, e fala das coisas do céu. Né? Não está aqui, eu estou só. Right? Jesus não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Jesus tinha uma mente e uma vontade distinta e separada da do Pai. A gente vai ver isso. Ele poderia agir separadamente de Deus, mas não o fez. O propósito dele foi de vir cumprir o que o Pai queria que ele fizesse. Right? No Getsemane, right? Tem sempre um problema a dizer esta palavra. É mais fácil dizer em inglês que dizer em português. No Getsemane, naquele jardim onde Jesus, a sua última noite, ele orou ali ao Pai, ele diz assim lá em Mateus 26, 39, e adiantando-se um pouco, ele estava com os discípulos, ele adiantou-se um pouco para ir orar sozinho. Ele sabia o que lhe ia acontecer no próximo dia. Ele sabia as dores e o que ia acontecer a ele. E ele vai e ele começa a orar ao Pai, dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. You see? Jesus também tinha a própria vontade. A vontade de Jesus nesta altura, porque ele sabia o que é que ele ia sofrer, quanto é que ele ia apanhar pelos nossos pecados. Ele chegou-se ao pé do Pai e estava pedindo ao Pai, se houvesse outra maneira, ele não se estava a recusar, mas se houvesse outra maneira, a não ser aquela de ter que morrer pregado numa cruz, que ele aceitava melhor isso, né? Mas no fim ele disse, no entanto, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Right? Portanto, ele veio fazer a vontade do Pai até à morte, né? E morte de cruz. Right? Portanto, nós estamos seguros por causa do propósito de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à Terra com o propósito que foi de salvar a humanidade, pagar pelo nosso pecado. E o nosso pecado teve que ser pago daquele jeito. Quem olha para a cruz vê ali a justiça de Deus. Right? A gente vê o amor e o amor de Deus porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Isso é um amor incondicional. Qual é o pai ou a mãe que entrega o seu filho para morrer por uma outra pessoa? Ninguém que está aqui faz isso. Mas Deus fez, ok? Pelo amor que Ele tem a nós. Ali a gente vê o amor e a justiça de Deus. Porque há muita gente que pensa que Deus é só amor. Que Deus também que não é justo. E que não faz justiça quando tem que ser feita. Não castiga ninguém. Que Deus é amor, a gente pode fazer tudo o que quiser. Deus nos ama. Não, Deus ama. Ama a esse ponto. Mas Ele também é justo. Right? Naquele momento Jesus queria algo diferente de Deus. Ele queria que o cálice fosse removido.
o cálice. O que é o cálice? O cálice é todo o pecado deste mundo. Estava ali. Ok? Ele queria que o cálice fosse removido, não é? E se possível que houvesse outro caminho além da cruz para a salvação do homem. Mas não havia, tinha que ser assim. O Pai queria assim. Era a vontade do Pai. E Ele fez a vontade do Pai. Será que a gente está fazendo a vontade de Deus? É? Nós temos que se esforçar um pouco mais de fazer a vontade de Deus. A gente diz que ama a Deus, mas quando a gente olha também para a nossa vida, a gente vê que tem coisas que não mostram o amor que a gente tem por Deus. E que precisam de ser retificadas. E isso é para cada um de nós, para mim, para vocês, qualquer pessoa que é crente. Não é? Cristo submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Ele brigou e lutou para controlar a sua mente, a sua vontade e fazer exatamente como Deus queria que ele fizesse. E ele conquistou a sua própria vontade. Ele não exerceu a própria vontade que ele tinha, que neste caso aqui era que o Pai tirasse aquele cálice, aquela maneira de morrer para a salvação do homem, mas ao mesmo tempo ele estava submetido ao que o Pai queria. Embora não seja a minha vontade, mas sim a tua. Right? João 14:31 diz assim: No entanto faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que o faço como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos sair daqui. Isto é uma ocasião que ele está falando com os discípulos e Jesus está dizendo é o seguinte: eu faço o que eu faço, eu sou obediente ao meu Pai e não faço nada a não ser que Ele queira que eu faça. Para quê? Para que o mundo saiba que eu amo o meu Pai. E quantas vezes a gente faz coisas, right, que mostra ao mundo que a gente não ama a Deus? Quantas vezes? Nas nossas ações, nas nossas palavras, muitas vezes nós façamos. Mas Jesus tinha até o cuidado de fazer isso, de obedecer ao Pai completamente para que toda a gente à volta dele pudesse ver que ele amava o Pai. Right? João 15:10 diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de quem? De meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Isso é Jesus dizendo aos discípulos, não é? Se vocês permanecerem no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Vocês têm um exemplo. O que Jesus estava dizendo, vocês têm um exemplo aqui, que sou eu. Não é? Que sou eu. Ele, não é? Right? Se vocês permanecerem no meu amor, assim como eu permaneço e guardo os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Sim? Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, né, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Right? 2 Adãos, o primeiro, e Cristo, o segundo, né? Que ele também é chamado por esse nome. O segundo Adão, aquele que veio obedecer em vez de desobedecer. O primeiro Adão desobedeceu e através dessa desobediência toda a gente aqui hoje morre. Né? Right? A consequência dessa desobediência foi morte. Morte espiritual e morte física. Mas através de um que obedece ao Pai em todas as coisas, muitos vão ser o quê? Justificados e santificados. Right? É isso. E palavras de Jesus, não é? Portanto, a garantia do crente é o propósito de Jesus. Ele veio para morrer na cruz para nos salvar e isso estava na vontade de Deus. E ele cumpriu toda a vontade de Deus. Ele se propôs a fazer a vontade de Deus e ele fez isso perfeitamente. O crente pode ter a certeza. Jesus é a revelação completa de Deus. E ele disse, quem olha para mim, vê o Pai. Right? Jesus revelou a Deus perfeitamente. Tudo o que ele fez é uma imagem da vontade perfeita de Deus. O homem pode vir a Jesus em busca de alimento e nutrição espiritual, sabendo que Jesus lhe vai dar e tudo isso vem do Pai. Right? João 12:49 diz assim: porque eu não falei por mim mesmo,
mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E nós é a mesma coisa, a igreja tem que anunciar mais nada a não ser a palavra de Deus. Porque isto é a vontade de Deus. Right? É só isso que nós temos que fazer. João 17:18. Quando Jesus está no último dia, nos últimos dias da sua vida aqui na terra, orando ao Pai, ele diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Right? As pessoas que querem ser salvas e que querem um dia estar no céu, elas têm que fazer isso, acreditar em Jesus Cristo e acreditar que Deus o enviou. Right? E que Ele morreu e ressuscitou. Né? 39, falta 2. A quarta garantia a quarta garantia e segurança do crente é a vontade de Deus para aqueles que Ele dá a Cristo. Qual é a vontade de Deus para aqueles que Ele dá a Cristo? Note-se o fato que Deus enviou Cristo, é enfatizado novamente aqui neste versículo. Observe também que Jesus chama Deus de seu Pai. Ok? 39 diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos todos aqueles que me deu se perca. Olha, isto é a vontade de Deus, que nenhum de nós se perca. Então, se é a vontade de Deus, está feito. Se é a vontade de Deus, está feito. Nenhum de nós se perde, porque é a vontade de Deus. Right? Nada, é bem claro. O texto é bem claro. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade de Deus é que Deus viesse salvar aqueles escolhidos que Deus já tinha, que nenhum se perca e que no último dia ainda tenha o quê? A ressurreição. Que seja ressuscitado. Incrível isso, não é? O que é que falta aqui para a gente se sentir inseguro? Nada. Nós temos que se sentir seguros na nossa salvação. Porque a palavra ensina isso. A palavra está aqui ensinando isso exatamente, não é? Isso enfatiza o amor e o cuidado de Deus. A vontade de Deus é como a vontade de um pai aqui na terra para seus filhos. Ele só quer coisas boas e amorosas para eles, não é? Um pai e uma mãe aqui na terra quer dar o melhor para os seus filhos, não é? Imaginem o Pai do céu, que tem o poder todo, não é? E que mostra aqui bem evidente, que é bem evidente aqui nestes versículos que nós estamos lendo. Deus deseja dar alguns seguidores ao seu Filho. Deus não é o mundo todo que vai ser salvo. A gente sabe disso. Tudo o que Ele me deu, Jesus diz tudo o que Ele me deu. Isto tem a ver com a predestinação. Mais uma vez, temos esta linha que continua sempre aqui neste Evangelho. Predestinação, right? Foi Deus que escolheu, foi Deus que deu cada um deles quando foram chamados a Cristo. Portanto, é Deus por trás de tudo isto, não é? Predestinação, mas no sentido coberto antes, no versículo 37. Deus deseja que seu Filho Jesus seja o primeiro, ou seja, a pessoa mais proeminente entre muitos irmãos. E depois dele virão muitos e muitos e muitos, que somos nós, não é? E está na vontade de Deus de dar muitos irmãos e irmãs a Jesus. Romanos 8:29 diz assim: o seguidor de Jesus pode ter a certeza de que foi escolhido por Deus para seguir Jesus Cristo. Nós somos escolhidos por Deus, não para escolhidos em sentido mais algum do que é aquele que é seguir a Jesus. Fomos escolhidos para seguir a Jesus. Fomos escolhidos para ser crentes. Portanto, Ele vai tratar disso tudo. Se a gente foi escolhidos, Ele vai nos chamar, Ele vai nos justificar, Ele vai nos santificar e Ele vai nos glorificar. Right? Portanto, está na vontade de Deus que Jesus não perca ninguém daqueles que Deus deu a Ele. Foi verdade enquanto Ele estava na terra, foi porque Jesus não perdeu nenhum. Ele aqui fala num que se perdeu e foi Judas, a gente sabe
disse, mas isso foi para cumprir a palavra de Deus que ele disse. Né? João 17:12 diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. E ele aqui está falando de Judas, né? Para quê? Para que se cumprisse a Escritura. E isto será verdade para cada crente ao longo da história. João 17:11. Já não estou... João 17:11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Não me deste para que eles sejam... Guardas em teu nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos. Right? Filipenses 1:6. Estou certo, isto é Paulo a escrever à igreja em Filipe, e ele diz assim: estou certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Right? Aquele que começou uma boa obra. Quem é que começou uma boa obra? Deus começou esta boa obra, que é a nossa salvação, mas Ele vai continuar a fazer a obra até Cristo voltar. E assim, nós estamos guardados por Deus. Nós não perdemos a salvação, porque estamos guardados por Deus. Right? E eu não estou dizendo aqui que nós temos carta branca de... Não estou dizendo aqui que nós temos carta branca de fazer aquilo que a gente quer. Que Paulo diz, existe a graça, mas será porque esta graça existe? Será que a gente vamos pecar cada vez mais? Não. Porque quando nós temos Cristo e o Espírito Santo em nós, isso já nos detém de pecar. Segunda a Timóteo: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna que me levará salvo para o seu reino celestial. E a Ele glória para todo o sempre. Amém. O que é que Paulo está dizendo aqui? Deus me vai livrar durante o meu tempo aqui na terra. Ele me livrará das coisas malignas. E Ele vai me levar para o seu reino celestial. É Ele. Tudo é Ele. Apocalipse 3:10 diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Right? Portanto, nós estamos nas mãos de Deus. Todo aquele, olha o que diz: você guardou o quê? A palavra da minha perseverança. Isso aqui fala em obediência. E Jesus aqui está falando com a igreja, né? Ele está dizendo que eles guardaram a palavra dele, né? E nós temos que fazer o mesmo. Por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro e que está próximo a vir, né? Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nós estamos salvos na mão de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para conseguir isso. É Ele que nos salva, é Ele que nos guarda e é Ele que nos leva ao destino que está na vontade dEle. Qual é a vontade dEle? É que todo aquele que crê em Jesus Cristo, que seja o quê? Salvo e ressuscitado. Right? Portanto, a nossa esperança é segura porque está em Deus, está na mão de Deus. Não está na mão de ninguém deste mundo que falha. Embora a gente às vezes queira manter as nossas promessas e a gente faz promessas e vamos dizer que vamos fazer isso, mas não temos o poder de realizar tudo aquilo que a gente está a querer fazer. Mas Deus tem. Só Ele tem. Portanto, nós temos que estar alegres, sabendo que a nossa salvação nunca pode ser perdida. Isso é um caso de alegria. É o caso de maior alegria. Jesus quer que a gente viva desse jeito. Que a gente não viva atemorizados que eu fiz isso, vou perder a minha salvação, eu fiz isso. Há denominações que ensinam que
quando a gente está em pecado, que tem que ser batizados novamente. Imaginem isso. Quando a Bíblia diz claramente que batismo é só um. Só há um batismo, só há um Espírito Santo. Logo que o batismo seja feito da maneira certa, não é? Portanto, a vontade de Deus é uma coisa maravilhosa, não é? A vontade de Deus, e a gente estamos na vontade de Deus. Porquê? Por causa de Jesus Cristo. Porque Ele completamente obedeceu toda a vontade de Deus. Não é que a gente merece, não é que a gente fizesse qualquer coisa para isso, mas Jesus Cristo fez. Portanto, Ele quer que a gente compreenda isso, quer que a gente esteja alegres nisso, não é? A quinta garantia é a vontade de Deus para o crente. Este versículo aqui também diz respeito à vontade de Deus, mas um pouco diferente do versículo 37 aqui. Aqui também a gente vê a responsabilidade do homem, porque lá, se a gente for lá ler agora, versículo 40 do capítulo 6 de João diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele, olha aqui, que todo aquele que vê o Filho, né, e crê nele, right? Portanto, tem que haver uma ação nossa, tem que haver uma responsabilidade nossa. Pela fé nós temos que ver Cristo, né? Não só ver Cristo, mas crer em Ele, right? Para que a gente viva então na vontade de Deus, que cada um que vê e crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, right? Portanto, esta também aqui envolve a responsabilidade daqueles que são chamados, né? Temos que ver pela fé e crer pela fé em Jesus Cristo, right? Para então andarmos na vontade de Deus. O crente tem a certeza, três coisas mais que eu quero só dizer rapidamente. O crente tem a certeza da vida eterna. 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo, toda a gente sabe, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. João 5,24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Right? A outra, o crente tem a certeza da vitória sobre a morte. A gente encontra isso lá em 1 Coríntios 15, de 52 a 57, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, aqueles que estão mortos vão ressuscitar incorruptíveis, corpo novo, e nós que estamos vivos ainda vamos ser o quê? Transformados. Nós não vamos experimentar a morte, mas vamos ser transformados, vamos receber um corpo novo, né? E isso para mim fala do arrebatamento, né? Para outras pessoas não, mas para mim é. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, porque incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Right? Isto aqui é na hora da nossa ressurreição. Quando este corpo corrupto for transformado para um corpo incorrupto, não é? É na altura da nossa ressurreição, aí então a morte foi tragada pela vitória. Há vitória sobre a morte, não é? E quando é que isso acontece? Na nossa ressurreição. Porque se a gente continuasse mortos, não é? A morte tinha vitória sobre nós. Mas nós vamos ser ressuscitados. Portanto, a morte perdeu a vitória sobre nós. E foi isso que Cristo veio fazer naquela cruz. Right? Ele veio destruir a morte. A morte que era tão temida por todo o homem.
todo aquele que crê em Jesus já não teme a morte, ou não deve temer a morte, porque ele sabe que ele vai ser ressuscitado e viver com Deus para sempre. Right? O versículo 56 diz assim: ó aguilhão da morte. O aguilhão da morte é o pecado. A gente sabe que o aguilhão da morte é o pecado. O pecado provoca a morte. E a força do pecado é o quê? É a lei, porque a lei aponta para o pecado. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que venceu a morte. A última coisa que eu quero dizer, o crente tem a certeza da ressurreição. Eu espero que vocês todos tenham a certeza da ressurreição. Nós somos o povo da ressurreição. Right? Essa ressurreição é garantida para cada um de nós. Jesus Cristo, nas suas palavras, disse: não os lançarei fora e eu os ressuscitarei no último dia. Garantido. Né? João 5,25, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouviram viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai e o Filho dão vida e têm vida, podem dar vida em si mesmo. Right? E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão dos túmulos, vão ser chamados por Jesus Cristo, vão sair dos túmulos, vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para quê? Para a ressurreição do juízo. Right? Garantido. Nós estamos garantidos. Right? João 11:25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Amém. Vou chamar agora o nosso grupo de louvor. Jesus,
Ora, irmãos, ainda de pé, vamos então baixar as nossas cabeças e orar. Bom Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, que permitis que ouvíssemos a Tua palavra. Queremos agradecer também que os nossos corações estivessem abertos para a receber. Fica connosco, com as nossas famílias e com todos nós em mais uma semana de trabalho e ajuda-nos e guarda-nos e faz-nos sempre seguir no Teu caminho. Em nome do Teu Filho amado, tudo isto peço e agradeço. Amém.